Olá, meus queridos e amados alunos do oitavo ano. Novamente, o tio Luiz chegando para darmos sequência a nossos conteúdos. Lembrando vocês que na aula anterior falamos sobre as teorias demográficas, teoria malthusiana, neomalthusiana e teoria reformista. Hoje nós iremos falar sobre as condições para a fixação das sociedades, sabendo que é necessário vários fatores para a fixação de uma determinada sociedade em uma determinada localização. Portanto, eu peço a vocês que abram no grupo 2, capítulo 2 e nas páginas 197 a 204 a nível de acompanhamento. Seguindo com a nossa aula, nós iremos falar sobre movimentos populacionais. O movimento populacional, ele não é nada mais, nada menos do que a mudança de uma determinada, digamos assim, família, não vou nem usar o termo população, de uma determinada família para uma determinada localidade, a busca da melhoria nas condições de vida. Então, o movimento populacional ele pode ser definido da seguinte forma: os movimentos populacionais remontam ao tempo pré-histórico. Os seres humanos estão sempre à procura de lugares que ofereçam melhores condições de vida. Então, esse é o principal motivo dos movimentos populacionais. Agora, lembrando a vocês que nem sempre esses movimentos populacionais, eles são assim, digamos que opcional. Às vezes a necessidade, às vezes os problemas religiosos. Então existem vários fatores que motivam esses movimentos populacionais. É o que nós iremos conhecer agora. Fatores que contribuem para o processo de migração. Os fatores podem ser político, conflitos religiosos, como eu acabei de abordar, conflitos étnicos, conflitos raciais, naturais e econômicos. Os fatores econômicos são, sem dúvida, os fatores predominantes. Por quê? Porque toda a população ela busca melhoria. E não é em qualquer lugar que, por exemplo, essa população vai buscar uma melhoria de vida. Seguindo mais à frente, nós iremos agora falar sobre alguns fatores, os fatores naturais e os fatores humanos que contribuem para esses movimentos populacionais. Fatores naturais consistem nas condições espaciais para a instalação das comunidades humanas em determinado lugar e estão ligados, sobretudo, à disponibilidade de bens essenciais para a sobrevivência. Então, olha um fator importante: disponibilidade de bens essenciais para a sobrevivência, como por exemplo a água, que não vivemos sem a água, o solo para determinados tipos de plantações, o relevo, porque buscamos uma localidade de qualidade decente para morarmos, e a questão dos fatores climáticos influenciam muito. Iremos agora para os fatores humanos. Apesar de estarem subordinados aos fatores naturais, também podem ser atrativos ou repulsivos. Atrativos é algo que vai atrair aquela população àquele determinado lugar, e repulsivo é algo que não vai atrair aquela população àquele determinado lugar. No estabelecimento de povoações, tanto no passado como no presente. Observe, vamos falar agora sobre um tipo de migração, o tipo voluntário. São aqueles que ocorrem por livre vontade do migrante. Embora as condições de vida no local de origem possam ser precárias, nesse tipo de migração, os indivíduos ou grupos podem escolher se permanecem no local onde estão ou procuram melhorias. Então nós chamamos isso de tipo de migração ou movimento voluntário. Tipo de migração chamamos de agora movimento forçado. Prestem atenção, forçado já está dizendo contra a vontade. Então são aqueles que ocorrem sobre coerção ou violência física e psicológica, tornando-se um movimento não opcional. Nesse momento, sabemos aí que o movimento, as questões religiosas influenciam muito nesse movimento forçado. Vamos ler agora e compreender os conceitos de imigrante e emigrante. Imigrante é aquela que chega a determinada região, ou seja, está fazendo um processo de migração. E emigrante é aquele que sai da determinada região. Então nós temos, né, uma diferença
nesses dois conceitos de imigrante e emigrante. Dando sequência ao nosso conteúdo, iremos falar agora sobre dois conceitos que vocês precisam saber: o conceito de ecumena e enecumena. Fatores diversos provocam a saída ou chegada de determinadas pessoas a uma determinada área. No entanto, vale ressaltar que a área que atrai pessoas é denominada ecumena, enquanto aquela área que expulsa as pessoas é denominada enecumena. Então, esses dois conceitos, eles se diferenciam da seguinte forma: ecumena é aquela localidade habitável, aquela localidade onde é permissível o habitat humano. E enecumena é aquele lugar inapropriado para a habitação humana, como por exemplo, nós temos a Antártida. Como é que um ser humano ele vai morar na Antártida e vai sobreviver na Antártida, sendo que a Antártida é uma área inóspita? Então, ecumena é o lugar habitável, o lugar de fácil acesso, e enecumena é aquele local que nós temos o conhecimento que é inabitável. Sequenciando aqui, iremos falar sobre a xenofobia. O que é xenofobia? Um problema grave e muito frequente enfrentado por imigrantes nos países ricos. E é a xenofobia, que é a aversão da população nativa à pessoa de fora. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil e temos esse problema de xenofobia com os japoneses, que são pessoas de fora. Isso é um exemplo para vocês compreenderem o que é a xenofobia, que são comumente hostilizados e agredidos em territórios estrangeiros. Então nós temos essa prática, recebe o nome de xenofobia. Sequenciando, eu vou mostrar para vocês algumas consequências dos problemas gerados pela migração. Existe a contribuição e influência no processo de ocupação e povoamento, na distribuição geográfica da população, a contribuição no processo de mixigenação, foi uma das consequências do processo de imigração. Nós tivemos também a emigração, que significa a perda dos trabalhadores adultos qualificados, bem como de técnicos e cientistas de alto nível, é outra consequência desse processo de imigração. Nós temos também o processo das vantagens econômicas, obviamente. Outras consequências que foram acarretadas: a mudança de costumes, a concorrência da mão de obra, problemas políticos, ideológicos e raciais, vantagens econômicas, como eu acabei de falar anteriormente, para os países que não possuem condições de atender às necessidades básicas de sua população, como emprego, moradia, saúde e educação. E vou deixar para vocês agora, pessoal, meu zap, meu e-mail, para que vocês possam tá sempre entrando em contato se houver dúvidas. Fiquem à vontade, o professor está aqui para tirar todas as possíveis dúvidas de vocês. Deixo para vocês um abração e até a próxima.